Minha esposa disse que a vida dela seria mais fácil sem mim. Eu não discuti. Peguei minhas chaves e um plano que preparei por 18 meses. Em 20 minutos, tudo o que ela achava ser dela desapareceu. Meu nome é Matheus, e essa é a história de como eu recuperei minha vida. Eu sou Matheus Almeida, 38 anos, gerente de logística numa empresa de armazenamento frigorífico no Porto. Minha vida parecia estável: uma casa em Vila Nova de Gaia, 2 filhos, Clara, 14 anos, determinada e teimosa, e Tomás, 12, calado mas atento, e um casamento de 15 anos com Sofia. Só que, há muito, Sofia me tratava como se eu fosse invisível. Um móvel velho, útil mais ignorado. Aguentei pelos meus filhos, até ao dia em que tudo mudou. Estava a lavar a louça quando Sofia entrou na cozinha, pronta para a aula de pilates, telemóvel na mão. Sem me olhar, disparou: "Esqueceste o lixo outra vez?" Respondi que o levaria mais tarde. Ela cortou: "Seca, a minha vida seria mais fácil sem ti." As palavras atingiram-me como um murro. Não havia raiva, só indiferença. 15 anos juntos, 2 filhos, uma hipoteca, e era como se eu não existisse. Não discuti. Peguei as chaves, a carteira e saí de casa sem dizer nada. O que Sofia não sabia é que eu estava preparado. Há 18 meses, descobri mensagens dela com Ricardo, o instrutor de pilates. Não a confrontei. Em vez disso, planeei. Contratei um advogado, João Mendes, e montei um esquema meticuloso. Estacionei junto ao Rio Douro, num canto deserto perto de uma antiga fábrica têxtil, e abri o meu segundo telemóvel, um pré-pago que Sofia desconhecia. Nele, um aplicativo simples que criei, com um único botão: reiniciar. Hesitei por um instante, depois pressionei. O sistema que desenvolvi entrou em ação. Primeiro, mudou as senhas de todos os dispositivos da casa: router, fechaduras inteligentes, termostato, câmaras de segurança. Sofia achava que as fechaduras tinham sido um presente de Natal. Eram, mas não para ela. Depois, redirecionou as contas bancárias. A nossa conta conjunta? Há 6 meses, eu era o titular principal, sem ela suspeitar. Por fim, enviou e-mails automáticos para o banco, seguradora e serviços públicos, notificando uma separação formal, com documentos assinados e autenticados numa falsa viagem de negócios a Lisboa, no último ano. O meu telemóvel principal vibrou. Chamadas de Sofia. Deixei tocar. Mensagens chegaram, primeiro confusas, depois furiosas. "O que está a acontecer? Estás louco?" Ignorei todas. Confirmações começaram a pingar: seguro reestruturado, acesso bancário alterado, hipoteca atualizada. Cada notificação era um passo em frente, uma porta a fechar-se com firmeza. Pensei em Clara e Tomás. Estavam na escola, Clara no ensaio de teatro, Tomás em aulas de reforço. Não sabiam o que a mãe dissera, nem o que eu planeara. Mas logo saberiam. Arranquei o carro e dirigi-me a um café em Matosinhos, onde me encontraria com André Costa, dono de uma empresa de logística em Leixões. Ele precisava de um consultor experiente, alguém que conhecesse o negócio e quisesse recomeçar. Eu era esse homem. Enquanto isso, Sofia tentou abrir a garagem. O código de sempre não funcionou. O aplicativo da fechadura? Falha de conexão. Tentou o banco no portátil. Credenciais inválidas. O termostato disparou para 30 graus, bloqueado. O Wi-Fi mudou de nome para Rede Segura 8847. Ela ligou-me repetidamente, mas só encontrou o voicemail. Sentou-se à mesa da cozinha, o telemóvel a tremer nas mãos, começando a perceber que algo maior estava em curso. Não era vingança. Era libertação. E aquele botão foi apenas o começo. Depois de pressionar o botão reiniciar, dirigi-me ao café em Matosinhos onde encontraria André Costa. O encontro era crucial. André ofereceu-me um contrato de consultoria para sua empresa de logística em Leixões. 6 meses, com possibilidade de renovação. Era o meu bilhete para uma nova vida, longe da casa onde já não pertencia. Assinei o contrato ali mesmo,
com a certeza de que o plano estava em movimento. Mas, enquanto tomavam café, o meu telemóvel principal acumulava chamadas de Sofia. Deixei-as acumular. O Burner, o telemóvel secreto, recebeu uma mensagem do meu advogado, João Mendes, tudo conforme o plano. Documentos entregues. Ela está a reagir. Sorri. Sabia que Sofia estaria a tentar desvendar o que acontecerá. Na casa em Gaia, Sofia percebeu que estava trancada fora do sistema. As fechaduras não respondiam, o Wi-Fi era uma rede estranha, e as contas bancárias recusavam o acesso. Tentou contactar-me, mas o voicemail era a única resposta. Então, abriu o e-mail. Uma enxurrada de notificações, o seguro alterado, a hipoteca com um novo titular, as contas de luz e água com meu nome como responsável. Cada mensagem era um golpe. Ela tentou ligar para a irmã, Ana, mas a chamada caiu quando Ana não atendeu. Desesperada, Sofia abriu o portátil e encontrou um e-mail meu, enviado automaticamente. Assunto: para Clara e Tomás. O coração dela parou. Cliqueou. O e-mail continha um link para uma pasta no Google Drive, intitulada Para os meus filhos. Dentro, documentos organizados, extratos bancários com saques que eu não fizera, mensagens entre Sofia e Ricardo, recibos de hotéis em Lisboa e Cascais, datados dos últimos 6 meses. Tudo etiquetado, datado, inegável. Sofia percebeu que eu sabia do caso há meses e não dissera nada. O pânico cresceu. Ela tentou apagar o e-mail, mas a pasta já estava partilhada diretamente com Clara e Tomás. Clara chegou da escola primeiro, com a mochila do ensaio de teatro. Encontrou Sofia na cozinha, o portátil aberto, as mãos a tremer. Mãe, o que foi? Perguntou, notando o silêncio pesado. Sofia tentou desviar, nada, querida. Só um problema com o banco. Mas Clara, sempre perspicaz, pegou no telemóvel e viu a notificação do e-mail. Abriu a pasta. O rosto dela endureceu enquanto lia. Isto é verdade? Perguntou, mostrando uma mensagem de Sofia para Ricardo, com planos para um fim de semana fora. Sofia gaguejou. Clara, deixa-me explicar, mas Clara interrompeu. Explicar o quê? Que mentiste para nós. Para o pai. A voz dela subiu, cortante. Ele sabia, não é? E tu continuaste. Tomás entrou nesse momento, tirando os auscultadores. Viu a irmã furiosa e a mãe em silêncio. O que se passa? Clara passou-lhe o telemóvel sem dizer nada. Tomás leu, scroll após scroll. O silêncio dele era pior que qualquer grito. És mesmo assim, mãe? Perguntou, baixo, mas com uma frieza que lembrava a minha. Sofia tentou tocar-lhe no braço, mas ele recuou. Não me toques. Subiu para o quarto, a porta fechando com um clique seco. Clara enfrentou Sofia. O pai saiu por tua causa, não foi? O que lhe disseste? Sofia hesitou, mas Clara insistiu, diz-me. Eu disse que a minha vida seria mais fácil sem ele, admitiu Sofia, a voz falhando. Clara ficou imóvel. Sabes o que é pior? Ele nunca disse nada mal sobre ti. E tu fizeste isto. Pegou na mochila e saiu, dizendo que ia para a casa de uma amiga. Sofia ficou sozinha, o peso da verdade esmagá-la. Enquanto isso, eu estava num motel barato em Matozinhos, um sítio discreto onde paguei em dinheiro. Liguei o portátil e confirmei o progresso do plano. A fase 2 começava, um apartamento alugado, pequeno mas funcional, onde Clara e Tomás poderiam visitar-me. O meu telemóvel vibrou. Uma mensagem de Clara: Pai, estás bem? Vi os documentos. Como fizeste isto? Respondi: Estou bem, querida. Desculpa por terem de ver isso. Amo-vos. Ela respondeu: Amo-te também. A mãe está destruída. Fechei os olhos. Não era prazer o que sentia, mas alívio. A verdade estava exposta. Agora, Sofia teria de enfrentar as consequências. Parte 3. O Contra-Ataque, de 1900 a 2100 caracteres. Escrito em português para a audiência portuguesa.
Estava no motel em Matozinhos, olhando para o ecrã do portátil, quando meu telemóvel vibrou. Era uma mensagem de João Mendes, o meu advogado. Sofia contratou um advogado. Estão a preparar uma resposta. Prepara-te. Fechei o portátil. Sabia que Sofia não ficaria de braços cruzados depois de ver a pasta com as provas. Ela sempre foi obstinada, mas agora estava encurralada. O meu plano, construído ao longo de 18 meses, era a prova de erros, mas o próximo passo exigia cautela. Não era só sobre mim. Era sobre Clara e Tomás. Enquanto isso, em Gaia, Sofia tentava recuperar o controle. Sentada à mesa da cozinha, ligou para a irmã, Ana, que finalmente atendeu. Ana, o Mateus enlouqueceu. Bloqueou-me de tudo, contas, casa, tudo. Ana, sempre prática, perguntou: o que fizeste, Sofia? Sofia hesitou, mas admitiu o caso com Ricardo. Ana ficou em silêncio, depois disse: tu sabias que ele ia descobrir. Por que continuaste? Sofia não respondeu. Em vez disso, pediu ajuda para falar com Clara e Tomás. Eles não me ouvem, confessou. Ana prometeu falar com eles, mas avisou: não contes com milagres. Eles estão magoados. Clara estava na casa da amiga, Inês, a poucos quarteirões. Sentada no chão, com o telemóvel na mão, relia as mensagens de Sofia para Ricardo. Cada palavra era uma facada. Mandou uma mensagem para mim: pai, por que não nos contaste antes? Respondi: não quis que odiassem a vossa mãe. Só quis proteger-vos. Clara demorou a responder, mas escreveu: obrigada por seres honesto. O Tomás está pior. Não fala. Fechei os olhos. Tomás sempre guardava tudo para si, mas eu sabia que ele estava a sofrer. Na escola, Tomás evitou os colegas. Durante o intervalo, sentou-se sozinho, olhando para o telemóvel. Viu a mesma pasta que Clara. Os recibos de hotéis, as mensagens. Sentiu raiva, mas também confusão. Por que é que a mãe fizera aquilo? Ligou-me, a voz baixa: pai, posso ir ter contigo? Respondi: claro, filho. Quando quiseres. Ele hesitou: quero ficar contigo. Não volto para casa. As palavras acertaram-me em cheio. Prometi falar com o meu advogado. Sofia, entretanto, reuniu-se com o advogado dela, Miguel Torres, num escritório no Porto. Ele analisou os documentos que enviei. Sofia, o seu marido foi meticuloso. Separação notificada, finanças reestruturadas, provas do seu caso com Ricardo. Até as fechaduras da casa estão no nome dele. Legalmente, ele está coberto. Sofia interrompeu: ele não pode tirar-me os meus filhos. Miguel abanou a cabeça. Clara tem 14 anos, Tomás 12. Os tribunais ouvem-nos. Se eles escolherem o pai, será difícil contrariar. Sofia insistiu: vou lutar. Ele não pode apagar-me da vida deles. Miguel avisou: podemos tentar mediação, mas as provas do caso são um problema. Termine qualquer contato com Ricardo. Agora. Sofia tentou ligar para Ricardo, mas ele não atendeu. Soube por uma amiga do estúdio de Pilates que ele se afastara, provavelmente assustado com a exposição. Furiosa, Sofia enviou-me uma mensagem: isto não acaba assim, Mateus. Não vais destruir a nossa família. Não respondi. Em vez disso, marquei uma reunião com João Mendes para discutir a custódia. Queria que Tomás viesse viver comigo, e Clara poderia visitar quando quisesse. João alertou: Sofia vai jogar sujo. Pode tentar virar os teus filhos contra ti. Respondi: eles já viram a verdade. Não preciso manipulá-los. Naquela noite, Ana foi à casa de Sofia e encontrou Clara, que voltará para buscar algumas coisas. Ana tentou mediar: a tua mãe errou, Clara, mas ela ama-vos. Clara cortou: amor não mente, tia. Ela traiu o pai e mentiu-nos. Como confio nela agora? Ana tentou argumentar, mas Clara saiu, dizendo que ficaria com Inês até decidir o que fazer.
Tomás, trancado no quarto, recusou-se a falar com Ana ou Sofia. Mandou-me uma mensagem: pai, estou pronto. Quando posso ir? Respondi: amanhã, filho. Vamos resolver isto. Sofia, sozinha, percebeu que o cerco se apertava. Tentou aceder à pasta no Google Drive outra vez, mas o acesso estava bloqueado. Ligou para o banco, para a seguradora, para as empresas de serviços públicos. Nada. Tudo estava no meu nome. O desespero cresceu. Ela sabia que eu não estava a improvisar. Cada passo fora calculado. E agora, com os filhos afastarem-se, ela enfrentava as consequências de escolhas que julgara sem custo. Eu, no motel, planeava o próximo passo. Alugar um apartamento pequeno em Matozinhos, perto do mar. Era simples, mas suficiente para começar de novo. O meu foco era claro: proteger Clara e Tomás, dar-lhes estabilidade. Mas sabia que Sofia não desistiria facilmente. O confronto estava apenas a começar. No motel em Matozinhos, planeava os próximos passos. O apartamento alugado estava pronto, com espaço para Clara e Tomás. O contrato com André Costa garantia-me estabilidade financeira. Mas o meu foco era proteger os meus filhos. O telemóvel vibrou, uma mensagem de João Mendes. O meu advogado. Sofia apresentou um pedido de mediação. Quer custódia partilhada e acesso às contas. Temos reunião amanhã. Sabia que Sofia estava a contra-atacar, mas eu tinha as provas e a verdade do meu lado. Em Gaia, Sofia tentava reconstruir a sua posição. Reuniu-se com Ana e o advogado, Miguel Torres. Posso provar que sou uma boa mãe, insistiu. Miguel foi direto: as provas do caso com Ricardo são devastadoras. E os teus filhos estão a tomar partido do pai. Sofia recusou aceitar. Vou falar com eles. Eles vão entender. Ana interveio: Sofia, eles sabem tudo. Viste as mensagens que o Mateus guardou? Sofia ficou em silêncio, mas a determinação crescia. Decidiu visitar Clara na casa de Inês. Clara abriu a porta, surpresa. Mãe, o que estás aqui a fazer? Sofia tentou um tom conciliador. Quero falar, Clara. Sei que estás zangada, mas deixa-me explicar. Clara cruzou os braços. Explicar o quê? Que traíste o pai. Que mentiste para nós. Sofia insistiu: foi um erro, querida. Amo-vos. Clara abanou a cabeça. Amas-nos, mas escolheste o Ricardo. O pai nunca nos mentiu. Sofia tentou tocar-lhe no ombro, mas Clara recuou. Volta quando fores honesta. A porta fechou-se. Tomás, em casa, recusava-se a sair do quarto. Sofia bateu à porta. Tomás, por favor, fala comigo. Silêncio. Ele mandou-me uma mensagem: a mãe está aqui a implorar. Não quero falar com ela. Respondi: faz o que sentires, filho. Estou aqui. Tomás escreveu: quero ir para o teu apartamento. Já. Prometi buscá-lo no dia seguinte. Na reunião de mediação, Sofia e Miguel enfrentaram-me com João Mendes. Sofia evitou o meu olhar. Miguel começou: a minha cliente quer custódia partilhada e acesso às contas. João respondeu: o Mateus tem provas de um caso extraconjugal prolongado. A estabilidade dos filhos está com ele. Sofia interrompeu: eu sou a mãe deles. Ele não pode tirar-nos. O mediador, uma mulher chamada Inês Lopes, pediu calma. Senhora Almeida, o tribunal dá peso à opinião dos menores. Clara e Tomás já expressaram preferências. João apresentou uma carta de Tomás, escrita à mão, pedindo para viver comigo. Ele sente-se traído, explicou João. Sofia ficou pálida. Isso é manipulação do Mateus. Acusei com firmeza: não manipulei ninguém. Mostrei-lhes a verdade que tu escondeste. O mediador perguntou-me diretamente: Senhor Almeida, o que pretende? Respondi: quero que o Tomás viva comigo. A Clara pode visitar quando quiser. Não estou a excluir a Sofia, mas os meus filhos precisam de confiança agora.
Sofia tentou argumentar, mas Inês cortou: vamos ouvir os menores antes de decidir. Marcou uma audiência para uma semana depois, onde Clara e Tomás falariam. Depois da reunião, Sofia enviou-me uma mensagem: não vais ganhar, Mateus. Eles são meus filhos. Não respondi. Em vez disso, fui buscar Tomás. Ele entrou no carro com uma mochila e um olhar determinado. Não volto para lá, disse. Abracei-o: não tens de voltar, filho. No apartamento, mostrei-lhe o quarto que preparei. Ele assentiu, aliviado, e começou a desfazer a mochila. Clara ligou-me mais tarde. A mãe foi à casa da Inês. Tentou convencer-me a voltar. Não confio nela, pai. Perguntei: queres vir para cá também? Ela hesitou. Por agora, fico com a Inês. Mas quero estar contigo aos fins de semana. Garanti que a porta estava aberta. Ela acrescentou: obrigada por não nos obrigares a escolher. Mas, escolhemos-te. Naquela noite, no apartamento, sentei-me com Tomás. Ele perguntou: pai, por que ficaste tanto tempo com ela, sabendo tudo? Respondi: por vocês. Queria dar-vos uma família. Mas às vezes, proteger-vos significa deixar ir. Ele assentiu, pensativo. O telemóvel vibrou, uma mensagem de João. Sofia está a reunir testemunhas. Prepara-te para a audiência. Sabia que a luta não acabará, mas estava pronto. Sofia podia tentar manipular, mas Clara e Tomás já tinham visto a verdade. E eu não recuaria. A audiência de custódia foi marcada numa manhã fria no Porto. Eu e João Mendes chegamos cedo ao tribunal. Sofia, com o advogado Miguel Torres, sentou-se do outro lado. Clara e Tomás esperavam numa sala à parte, prontos para falar com a juíza, doutora Mariana Costa, conhecida pela objetividade. Sabia que esta era a última etapa do meu plano, mas o peso da decisão estava nas mãos dos meus filhos. Miguel começou, defendendo Sofia como uma mãe dedicada que cometera um erro. Ela terminou o caso com Ricardo e está disposta a fazer aconselhamento familiar, argumentou. João contra-atacou, apresentando as provas, mensagens, recibos de hotéis, extratos bancários. O Sr. Almeida agiu para proteger os filhos, após um caso prolongado que destruiu a confiança deles. Sofia tentou interromper: eu amo os meus filhos. A juíza pediu silêncio. Tomás foi chamado primeiro. Com a voz firme, disse: quero viver com o meu pai. Ele foi honesto. A minha mãe mentiu-nos durante meses. A juíza perguntou: sentes-te seguro com ela? Tomás hesitou, depois respondeu: não confio nela agora. Clara falou em seguida: quero ficar com a minha amiga Inês por agora, mas visitar o meu pai aos fins de semana. A minha mãe precisa de provar que mudou. A juíza ouviu com atenção, sem interromper. Após uma pausa, doutora Costa anunciou a decisão: a custódia primária de Tomás Almeida é concedida a Mateus Almeida. Sofia Almeida terá visitas supervisionadas quinzenais, com possibilidade de revisão após 6 meses de aconselhamento. Clara Almeida manterá residência temporária com uma terceira parte, com visitas livres ao pai. Sofia ficou em silêncio, derrotada. Miguel colocou a mão no ombro dela, mas ela afastou-o. Fora do tribunal, Tomás abraçou-me. Podemos ir para casa, pai. Assenti. Clara aproximou-se. Obrigada por nos deixares escolher. Respondi: sempre. Sofia tentou falar com eles, mas ambos recuaram. Dê-me tempo, pediu ela. Clara respondeu: tu é que tiveste tempo, mãe. Meses depois, mudei-me com Tomás para uma casa pequena em Matosinhos, com um quintal onde ele jogava basquete. Clara começou a universidade no Porto, visitando-me aos fins de semana. Sofia concluiu o aconselhamento, mas as visitas com Tomás eram tensas. Clara mantinha contato, mas a distância permanecia. O meu trabalho com André Costa cresceu, e tornei-me diretor de logística, com uma vida estável. Uma noite, após o jantar, sentei-me com os meus filhos. Clara perguntou: pai, valeu a pena? Expor tudo assim?
Respondi, não foi por vingança. Foi por vocês, para terem a verdade. Tomás assentiu, obrigado por não nos obrigares a fingir. Percebi então que, apesar da dor, tomara a decisão certa. O que acham? Eu fiz o certo ao mostrar a verdade aos meus filhos, ou deveria tê-los protegido do escândalo, mesmo que isso significasse esconder as mentiras da mãe? Comentem abaixo.